Olá pessoal, eu sou a professora Grazi e neste vídeo eu vou fazer o exercício 9, item D da lista 6. O exercício 9 diz o seguinte: em cada um dos itens abaixo, determine os intervalos nos quais f é crescente ou decrescente, os valores de máximo e mínimo locais de f, os intervalos de concavidade e os pontos de inflexão de f. Vamos lá então. A primeira coisa que nós vamos fazer é determinar o domínio de f. Nós temos que f é uma função racional, isto é o quociente de duas funções polinomiais. Além disso, nós temos que x² mais 3 é diferente de zero para todo x pertencente aos reais. Logo, o domínio da f é o conjunto dos números reais. Antes de analisar os intervalos de crescimento, decrescimento, vamos revisar o resultado que a gente vai utilizar. O teste do crescimento e decrescimento diz o seguinte: sejam I um intervalo qualquer e J o maior intervalo aberto contido em I. Seja f uma função contínua em I e derivável em J. Nós temos que, se f' de x é maior do que zero para todo x em J, então f é crescente em I. Além disso, se f' de x é menor do que zero para todo x em J, então f é decrescente em I. No caso da nossa função f, nós temos que f de x é igual a x² sobre x² mais 3. Nós já vimos que o domínio da f é o conjunto dos números reais. Como f é uma função racional, cujo domínio é o conjunto dos números reais, nós temos que f é contínua para todo x pertencente aos reais. Além disso, por ser um quociente de funções deriváveis e pelo fato de que x² mais 3 é diferente de zero para todo x pertencente aos reais, nós temos que f é derivável para todo x pertencente aos reais. Logo, nós podemos aplicar o teste do crescimento, decrescimento na nossa função f. Vamos lá então. Ora, pela regra do quociente, nós temos que f' de x é igual a derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda, tudo isso dividido pela segunda ao quadrado. Ora, a derivada de x² é 2x. Então, nós temos 2x vezes x² mais 3 menos x² vezes a derivada de x² mais 3, que é 2x. Tudo isso sobre x² mais 3 ao quadrado. Agora, vamos aplicar a distributiva. Bom, 2x vezes x², 2x ao cubo. 2x vezes 3, 6x. Então, aqui a gente tem mais 6x, menos x² vezes 2x, 2x ao cubo. Tudo isso sobre x² mais 3 ao quadrado. Agora,
Notem que aqui a gente tem um 2x ao cubo e aqui um menos 2x ao cubo. Então, nós podemos cortá-los e nós ficamos com 6x sobre x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Uma vez que nós fizemos todas as simplificações possíveis, nós temos que f' de x é igual a 6x sobre x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Agora nós vamos analisar o sinal de f' de x. Ora, se nós olharmos no denominador, nós temos que para todo x pertencente aos reais, x ao quadrado mais 3 é um número maior do que zero. Portanto, o sinal de f' de x depende exclusivamente do sinal de 6x. Bom, como 6 é um número positivo, o sinal de f' de x depende exclusivamente do sinal de x. Nós temos que f' de x é maior do que zero, se e somente se x for maior do que zero. E f' de x é menor do que zero, se e somente se x for menor do que zero. Vamos marcar essas informações em um diagrama. Então, vamos marcar aqui o zero. Nós temos que, para x menor do que zero, f' de x é negativo. Para x maior do que zero, f' de x é positivo. Pelo teste do crescimento e decrescimento, nós temos que f é crescente para todo x maior ou igual a zero. F é decrescente para todo x menor ou igual a zero. Só para completar o nosso diagrama, nós vamos preencher uma setinha indicando o decrescimento e uma setinha indicando o crescimento. Bom, o próximo item pedia pelos valores de máximo e mínimo locais de f. Dado C no domínio da f, nós dizemos que f de C é um valor máximo local e que C é um ponto de máximo local de f quando existir um R maior do que zero, com o intervalo aberto de C menos R até C mais R contido no domínio da f, e tal que f de C é maior ou igual a f de x para todo x pertencente a este intervalo. De forma análoga, nós definimos um valor mínimo local e um ponto de mínimo local. Para encontrar os valores de máximo e mínimo locais, nós vamos utilizar o Teorema de Fermat. O Teorema de Fermat diz o seguinte: se C no domínio da f for um ponto de máximo ou mínimo local e f' de C existir, então f' de C só pode ser zero. Disso, nós tiramos o seguinte: se um ponto C no domínio da f é um ponto de máximo ou mínimo local, então ou f' de C não existe ou f' de C é zero. Porque o Teorema de Fermat garante que se f' de C existe, então f' de C é zero. Um ponto no domínio da f onde ou a derivada nele não existe ou a derivada nele é zero é chamado de ponto crítico. E no conjunto dos pontos críticos de f,
é que estão os pontos de máximo ou mínimo locais de f, caso estes existam. A partir dos pontos de máximo e mínimo locais é que nós encontramos os valores de máximo ou mínimo locais. Então, vamos encontrar agora os pontos críticos da nossa função f. Nós temos que f é derivável para todo x pertencente aos reais. Agora, f' de x é igual a zero, c e somente c, 6x é igual a zero, isso acontece c e somente c, x é igual a zero. Então, o conjunto dos pontos críticos de f é composto por um único elemento, que é o zero. Para saber se esse ponto é ponto de máximo local ou ponto de mínimo local, ou não é ponto de máximo nem de mínimo local, nós vamos utilizar o teste da derivada primeira. O que diz o teste da derivada primeira? Seja f uma função contínua no intervalo aberto i, suponha que c em i é um ponto crítico de f e que f é derivável em i, exceto possivelmente em c, que lembra, o conjunto dos pontos críticos é o conjunto dos pontos em que ou a derivada é zero ou a derivada não existe. Bom, item 1. Se o sinal da derivada mudar de positivo para negativo ao passar por C, que é a situação que nós temos nesse diagrama aqui do meio. Então, C é um ponto de máximo local. Olha, o gráfico de f ele é crescente antes de C e decrescente depois de C. Então, C é um ponto de máximo local. Item 2. Se o sinal de f' mudar de negativo para positivo ao passar por C, que é a situação que nós temos no diagrama da esquerda. Então, C é um ponto de mínimo local. Ora, a função está decrescendo até passar por C e aí ela começa a crescer. E, por último, se o sinal de f' não mudar ao passar por C, então C não é nem ponto de máximo, nem ponto de mínimo local. Se não mudar o sinal, então C não é nenhum desses dois pontos. Voltando aqui para a nossa função, pelo que nós já calculamos, nós temos que, para todo x menor do que zero, f' de x é negativo. Para todo x maior do que zero, f' de x é positivo. Logo, pelo teste da derivada primeira, nós temos que x igual a zero é ponto de mínimo local. O valor mínimo local é f de zero, que neste caso também é zero. Vamos passar agora para a análise da concavidade. O teste da concavidade diz o seguinte: seja f uma função que admite pelo menos derivadas até a segunda ordem no intervalo aberto i. A nossa função está dentro dessa condição. Se f duas linhas de x for maior do que zero para todo x em i, então f tem concavidade para cima em i. Se f duas linhas de x for menor do que zero para todo x em i, então f tem concavidade para baixo em i. Bom, o que nós vamos fazer? Então, nós vamos calcular f duas linhas de x e analisar o seu sinal. Pela regra do quociente, nós temos que f duas linhas de x é igual a derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes
a derivada da segunda, tudo isso dividido pela segunda ao quadrado. Bom, nós temos que a derivada de 6x é 6 e para calcular a derivada de x ao quadrado mais 3 ao quadrado, nós vamos utilizar o combinado da regra da cadeia com a regra do tombo. Então, vamos lá. Derivada de 6x é 6 vezes x ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 6x vezes, pela regra da cadeia combinada com a regra do tombo, o 2 cai, o 2 que está aqui no expoente, o que está dentro fica e eu subtraio 1 do expoente, ficando com 1, vezes a derivada do que está dentro, que é a derivada de 2x ao quadrado mais 3, que é 2x. Tudo isso dividido por x ao quadrado mais 3. Eu vou aqui multiplicar os expoentes, a quarta. Olhando para o numerador dessa expressão, nós vemos que nós podemos colocar em evidência x ao quadrado mais 3. Então, nós ficamos com x ao quadrado mais 3, que multiplica 6 vezes x ao quadrado mais 3 menos 6x vezes 2 vezes 2x. Tudo isso dividido por x ao quadrado mais 3. Aqui eu vou escrever x ao quadrado mais 3 vezes x ao quadrado mais 3 ao cubo. Eu só escrevi x ao quadrado mais 3 à quarta como x ao quadrado mais 3 vezes x ao quadrado mais 3 ao cubo. Como x ao quadrado mais 3 aparece em evidência no numerador e no denominador, nós podemos cortá-lo. Daí, aplicando a distributiva no numerador, nós ficamos com 6 vezes x ao quadrado mais 6 vezes 3, que é 6x ao quadrado mais 18. E depois nós fazemos 6x vezes 2 vezes 2x. Tem um sinal de menos aqui e nós ficamos com 24x ao quadrado. Tudo isso dividido por x ao quadrado mais 3 ao cubo. Ora, 6x ao quadrado menos 24x ao quadrado é igual a menos 18x ao quadrado. Daí tem um mais 18 no numerador. Colocando 18 em evidência no numerador, nós ficamos com 18 menos x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado mais 3 ao cubo. Bom, fizemos todas as simplificações que dava para fazer e nós temos que f duas linhas de x é um quociente de funções e a função que está no numerador é um produto de duas funções. Vamos escrevê-lo bonitinho? F duas linhas de x é igual a 18 menos x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado mais 3 ao cubo. Nós temos que x ao quadrado mais 3 é maior do que zero para todo x pertencente aos reais. Quando eu elevo só ao cubo, preserva o sinal, continua maior do que zero. Além disso, 18 é maior do que zero. Logo, o sinal de f duas linhas de x depende diretamente do sinal de menos x ao quadrado mais 1. Então, nós temos o seguinte: f duas linhas de x é maior do que zero se e somente se
menos x ao quadrado mais 1 for maior do que zero. Ou seja, se somente c menos x ao quadrado for maior do que menos 1, se somente c, x ao quadrado for menor do que 1. Ora, x ao quadrado é um número positivo. Então, nós podemos passar a raiz quadrada dos dois lados. E nós ficamos que raiz quadrada de x ao quadrado é menor do que raiz quadrada de 1. Nós podemos fazer isso porque a função raiz quadrada é uma função crescente. Ora, mas raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x. E raiz quadrada de 1 é 1. Então, nós ficamos com módulo de x menor do que 1. E isso é equivalente a dizer que x está entre menos 1 e 1. De fato, se nós olharmos na reta real, vamos marcar o zero aqui, o 1 e o menos 1. Quais são os valores de x, tais que o módulo de x é menor do que 1? Ora, para todo x entre 0 e 1, o módulo de x é menor do que 1. E também para todo x entre menos 1 e 0. Continuando nossa análise, nós temos que f duas linhas de x é igual a 0 se somente c menos x ao quadrado mais 1 for igual a 0. Ou seja, se somente c, x ao quadrado for igual a 1, se somente c, x for igual a 1 ou x for igual a menos 1. Logo, para x maior do que 1 ou x menor do que menos 1, nós temos que f duas linhas de x é menor do que 0. Vamos colocar essas informações em um diagrama. Nós temos que, para x menor do que menos 1 ou x maior do que 1, f duas linhas de x é menor do que 0. Para x entre menos 1 e 1, f duas linhas de x é maior do que 0. Para x igual a 1 e x igual a menos 1, f duas linhas de x é igual a 0. O teste da concavidade nos diz o seguinte: olha, para x menor do que menos 1, f é côncava para baixo. Para x maior do que menos 1, f também é côncava para baixo. E para x entre menos 1 e 1, f é côncava para cima. Uma vez que nós encontramos os intervalos onde f é côncava para baixo e para cima, vamos ver quem são os pontos de inflexão de f. Nós temos que um ponto de inflexão é um ponto no domínio da f, onde f é contínua e f troca de concavidade ao passar por esse ponto. Então, por exemplo, aqui, no menos 1, nós temos que antes dele, f era côncava para baixo e depois dele, ela ficou côncava para cima. Já no 1, f era côncava para cima e ao passar por ele, ficou côncava para baixo. Menos 1 e 1 são os únicos pontos no domínio da f que possuem essa característica. Portanto, eles são os únicos pontos de inflexão de f. Bom, é isso, pessoal. Para vocês não ficarem muito curiosos, eu plotei o gráfico da f aqui em menos 1 e em 1. Nós temos pontos de inflexão. São pontos que estão no domínio da função, a função é contínua nesses pontos e ela troca de tipo de concavidade ao passar por eles. Antes do menos 1, f era côncava para baixo. Ao passar por menos 1, ela ficou côncava para cima. Antes do 1, f era côncava para cima e ao passar por 1, ela ficou côncava para baixo.
Em relação ao crescimento e decrescimento, nós temos que f é decrescente no intervalo de menos infinito até no zero, fechado no zero, e que f é crescente no intervalo fechado no zero mais infinito. Nós temos que o único ponto crítico de f é x igual a zero e que este ponto é um ponto de mínimo local. Em particular, ele também é um ponto de mínimo global, porque f de zero é menor ou igual a f de x para todo x pertencente aos reais. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo desse vídeo. Nos vemos em breve. Até mais!